E aí, pessoal, sentiram saudade? Estamos de volta aqui, voltando à nossa rotina usual de vídeos depois de um pequeno intervalo. E eu queria já tratar, semana vai, semana vem, qual tema a gente tem que mais bomba nas redes sociais, que não mais uma gracinha do nosso ilustríssimo presidente da República, né? Nessa última, alguns dias atrás, ele disse para um jornalista, que fez uma pergunta bastante sensata, hein? Por que diabos Fabrício Queiroz depositou 89 mil reais na conta de Michele Bolsonaro, da primeira-dama? O presidente disse que queria, na verdade gostaria de encher a boca dele de porrada. E daí no dia seguinte, num evento sobre como o Brasil está vencendo a Covid, infelizmente nós somos um dos países aí com o maior número de mortes por milhão, então o sentido, ok, a coisa está melhorando, mas não foi exatamente uma vitória, né? E nesse evento ele disse que, ainda mostrando que estava com raiva, ressentido dos jornalistas ainda, disse que os bundões, jornalistas bundões, têm mais chance de morrer do que ele, porque tem maldade na pena, na caneta deles, tem maldade. O Bolsonaro está numa nova fase, né? Desde uns meses para cá. Uma fase que chamam de Jairzinho Paz e Amor, em que ele deixou de ter aquela conduta beligerante de antes, né? Parou de brigar com o Congresso, parou de provocar e brigar com o STF, parou de xingar tanto a imprensa, fez acordos com o Centrão, no qual ele distribuiu cargos em fundos, cargos de segundo escalão de ministérios. O próprio líder do governo na Câmara dos Deputados, ele tirou um bolsonarista, que era o Major Vitor Hugo, e botou o Ricardo Barros, do PP, um político do Centrão, que aliás um ano atrás falava em demitir o Bolsonaro, ou seja, um ano atrás pensava em impeachment e agora virou o líder do governo na Câmara. Isso mostrou como o governo mudou em questão de meses, aí alguns meses atrás, porque sentiu que se continuasse daquele jeito, de fato o Congresso iria demiti-lo, tinha risco real de impeachment. E as pessoas se perguntam agora, será que acabou então, agora que o Bolsonaro xingou um jornalista, será que acabou essa fase? Olha, longe disso. É na verdade, duas declarações aí que ele deu, não mudam o acordo dele com o Centrão, que é a parte principal de tudo dele é esse. Todo o resto é para diminuir o número de ruídos, né, o grau de ruídos, e, portanto, facilitar a relação dele com os deputados do Centrão, evitar que o preço dessa relação continue aumentando. Cada má notícia que surge para ele aumenta um pouco o preço. Opa, fica um pouco pior aqui, está defendendo o presidente, ele vai precisar de mais favores, de mais apoio, vai ter que, de alguma maneira, retribuir, né? Essa é a lógica da política que o Bolsonaro entrou. E era bastante esperado isso, no sentido de que todo mundo que demoniza a política, como se toda política fosse suja, na hora que ele faz política suja. Suja não necessariamente no sentido da corrupção. Não sei se isso está acontecendo agora no Congresso. Não estou falando lá atrás, do gabinete do Queiroz e tudo, do Flávio. Estou falando agora, na relação com o Centrão. Se tem corrupção mesmo? Até agora parece que não. Mas ela é suja no sentido de que ela não é propositiva, né? Não é que o Bolsonaro está trocando medidas, pensando um plano do Brasil. Não, ele está trocando apoio para sobreviver, dando cargos para o Centrão sem nenhuma ligação. Por exemplo, ele deu cargos do Ministério da Educação para o Centrão. Por acaso é para políticos que têm essa pauta como uma bandeira, gente que se interessa por isso, uma bancada engajada com esse tema? Não, nada disso. Políticos totalmente sem expressão, aí, bastante fisiológicos para cuidar de repasse e de uso dos recursos. Esse é o tipo de política que ele está fazendo, mas que para o objetivo que ele tem, está sendo muito bem sucedida. Acabou qualquer conversa de impeachment, né? Há 4 meses atrás, no início da pandemia, da quarentena, a gente falava, a coisa estava tremendo muito, o Bolsonaro sentiu medo, tanto é assim que ele chegou a pensar em fechar o Congresso, fechar o Supremo, né? Não sei se vocês viram que a Piauí fez uma matéria sobre isso. O presidente da República tramou, junto a ministros seus, uma intervenção militar para fechar o Supremo Tribunal Federal. Felizmente foi dissuadido por ministros. Viram que não ia rolar, mas ele estava com medo nesse nível. Foi naquela época em que o Supremo, de forma totalmente protocolar, levou adiante ali um pedido de apreensão do celular do Bolsonaro. Enfim, uma coisa que nem acabou nem indo para frente, mas ele viu como uma terrível ameaça. E agora está de novo denunciando que essa questão do Queiroz, de fato, ele vê como uma grande ameaça. Acabou a nova política do Bolsonaro? Não, de jeito nenhum. Mas ele mostrou uma vulnerabilidade. Ele mostrou claramente, já tinha mostrado antes, mas mostrou de novo agora que esse tema é muito sensível para ele. E na falta de maiores informações sobre o que de fato se passou lá no gabinete do Flávio,
Só julgar pelas reações destemperadas, desequilibradas do Bolsonaro, até ofendendo as vítimas do coronavírus agora, falando que quem morre é bundão indiretamente, portanto, deixando aqui que quem perdeu alguém é porque o parente era bundão, uma coisa assim, uma coisa horrorosa. Essa reação destemperada dele leva a crer que ele não está tranquilo com essa questão, né? Se ele tivesse tranquilo, ele ia dizer, olha, repassou porque, sei lá, a explicação original dele, né, teve um empréstimo de 40 mil, o Queiroz estava devolvendo. Podia ser. Agora, não era 40 mil, Bolsonaro, são 89. E aí? O que aconteceu? Ele não soube ou não quis dar uma resposta e a raiva dele nos leva a crer que a resposta não será muito boa para ele. O que está em jogo na questão do Queiroz? Tem um lado, práticas de pequena corrupção da velha política brasileira. E isso, na minha singela opinião, é quase certo que aconteceu lá no gabinete do Flávio. Por quê? Porque acontecia a rachadinha, os funcionários do gabinete pagavam dinheiro para o Queiroz repassava dinheiro para o Flávio recebia depósitos de várias maneiras, pagando a escola das filhas, nessa fantástica loja de chocolates aí que recebia pagamento em dinheiro justo no dia dos pagamentos aí dos funcionários. Envolvia outros, também envolvia o próprio Jair, que contratou uma filha do Queiroz. O Jair, deputado em Brasília, contratou uma filha do Queiroz para trabalhar na Câmara, a Natália Queiroz. Ela recebeu dinheiro público e jamais pisou em Brasília, ao que tudo indica. Ficou no Rio de Janeiro sendo personal trainer, ganhando dinheiro público. Corrupção, portanto, corrupção assim, direta. Agora, é grave, é condenável, é totalmente condenável, mas nada disso que eu relatei aqui é necessariamente muito diferente do que tantos outros políticos fazem no Rio de Janeiro e no Brasil afora. Em gabinetes de deputado estadual aí, esse tipo de prática não é nada incomum. Isso vai mostrar apenas que a família Bolsonaro é, como todo mundo já devia saber, rigorosamente igual a todas as outras famílias da pequena política brasileira. Não é melhor, mais ética, nem absolutamente nada disso. É tão corrupta quanto. Mas está no mesmo nível de todos, né? A questão mais séria que se levanta aí é e se não foi só isso? E se não foi só o caso de pequena corrupção? E se tiver aí, e temos alguns indícios para acreditar que pode ter, ligação com milícias do Rio de Janeiro? O Queiroz, ex-policial militar, é próximo de milicianos. O Flávio contratou parentes de milicianos no seu gabinete. Flávio e Jair deram honrarias, prêmio, reconhecimentos, né, cívicos para miliciano aí, no passado. Jair tinha contato com milicianos que, aliás, são seus vizinhos. É tudo parece que se mistura. E daí muda de figura, ainda não é só pequena corrupção. E se tiver dinheiro da família Bolsonaro indo para o crime organizado? Aí é outra coisa. Aí é muito mais grave. Aí dá para entender até mais o tipo de reação que a gente está vendo do Jair Bolsonaro. Esse é um calcanhar de Aquiles dele, é vulnerável isso aí. Toda vez que se cutuca ali, ele estremece, briga, xinga. A relação também com o Centrão provavelmente vai cobrar um preço se a coisa continuar surgindo, né? Se a imprensa não deixar isso aí passar, e o dever da imprensa é não deixar passar, o bom jornalista faz isso, em vez de ficar bajulando. O Bolsonaro gosta de quem bajula, né? Ele elogia bajuladores dele. Todo mundo que o Bolsonaro elogia, ou quase todo mundo, costumam ser grandes bajuladores. Alexandre Garcia, que ele elogiou lá no evento, por favor, né, gente? Por favor. O papel do jornalista é justamente cutucar e questionar. E se as investigações revelarem mais coisas, tem duas investigações, né? Tem a do Queiroz e tem a do Gabinete do Ódio, que agora o Bolsonaro também já se distanciou desse povo, mas a coisa continua em aberto ali. O que rolou ali? Quem que pagou? O que foi feito? Quem produzia calúnia e difamação? Tá tudo em aberto ainda. Desses dois ramos, desses dois caminhos de investigação, podem surgir más notícias, surpresas ruins para o governo. E na medida que surgem surpresas ruins, isso estremece a relação com o Centrão, isso torna o Bolsonaro mais acuado, aumenta o preço de salvar a vida dele e o torna mais agressivo. Não sabemos o que pode vir daí, mas é um dos caminhos que pode botar a perder e acabar de vez com o tal do Jairzinho Paz de Amor. Já acabou? Não, ainda não acabou. Isso foi só uma pequena amostra. Uma pequena amostra que, você cutuca ali machuca. Mas se vier coisa maior, pode machucar muito mais. E não tem animal mais perigoso do que aquele que está ferido e acuado. Daí ele bota as garras de fora e parte para o ataque. É o que pode acontecer com Jair Bolsonaro. Se acontecer, será o fim dele. Se não acontecer,
seguiremos aí no Jairzinho Paz de Amor, ganhando popularidade, inclusive, e caminhando para um fim de mandato e até para um favoritismo numa próxima eleição. Mas o futuro ninguém conhece. Até a próxima.